Olá pessoal, hoje então continuamos com os nossos estudos vinculados à matemática do ensino fundamental, a matemática do sexto, sétimo ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho de potência vinculado aos números naturais. Esse vídeo tem formato de videoaula, então eu vou fazer uma rápida explicação do que isso significa utilizando um exemplo prático. E logo em seguida vai aparecer uma aplicação para vocês treinarem um pouquinho o significado desse conceito tão importante para o ensino fundamental e para o desenvolvimento matemático de você aí que está no ensino fundamental. Então vamos ao exemplo. Um grupo de adolescentes resolveu doar roupas para uma campanha do agasalho. O organizador doou 2 sacolas de roupa de cobertor e convidou 2 pessoas para fazer a mesma doação. Em seguida, cada uma delas convidou também 2 outras pessoas. Então, veja como podemos calcular quantas sacolas foram arrecadadas. Bom, pessoal, é um exemplo bem simples esse aí e que eu fiz um esquema aqui no quadro para a gente começar a pensar o que significa potência. Então vamos ao seguinte, na primeira etapa, segundo o problema que eu acabei de ler para vocês, então na primeira etapa uma pessoa doou 2 sacolas para a campanha do agasalho. Essa mesma pessoa convidou mais 2, né? Então, primeira pessoa convidou mais 2 que também doaram 2 sacolas de agasalho nessa segunda etapa, ok? Na terceira etapa, cada pessoa convidou mais 2, também 2 sacolas, né, cada uma. Essa pessoa aqui também, que tinha doado 2 sacolas, também conseguiu convidar mais 2 que também fez a mesma doação de roupas, de agasalhos e assim por diante. O que caracteriza a terceira etapa? Bom, pessoal, é um exemplo bem simples. Vamos organizar algumas coisas numericamente para a gente entender e começar a contar a quantidade de sacolas que a gente tem então, pessoal. Na primeira etapa, a gente tem 2 sacolas apenas. Começou com uma única pessoa, né? Na segunda etapa, nós temos o quê, pessoal? Na segunda etapa, nós temos 2 sacolas aqui, doada por essa pessoa, e 2 sacolas aqui. Ou seja, 2 vezes 2, que são 4 sacolas. Nessa segunda etapa. Observe, pessoal, que eu comecei já a usar uma multiplicação, para caracterizar essa nossa segunda etapa. Na terceira etapa, então, eu tenho 2 sacolas, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, na terceira etapa, eu tenho 8 sacolas. Eu posso organizar esse 8 na minha terceira etapa também usando fatores. A gente usa o nome fatores, na ideia de multiplicar números iguais. Então, eu sei que a terceira etapa é 8. Como é que eu poderia caracterizar isso através de fatores que multiplicam números iguais? Usando o número 2, porque são 2 sacolas, né? Então ficaria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Eu não coloquei aqui no quadro, mas a gente poderia pensar numa quarta etapa, usando a mesma lógica que eu organizei os números 2 aqui em fatores iguais. Então, na primeira etapa apareceu apenas 1, número 2, depois, 2 vezes 2, 4, que é a quantidade de sacolas da segunda, depois 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, usei também fatores iguais, que é a ideia de potência. Eu não coloquei aqui no quadro, mas a minha quarta etapa, seguindo essa lógica, seria 2 vezes 2 vezes 2, como eu estou na quarta etapa, vezes 2, que seria 16 sacolas, e assim sucessivamente. Aqui, usando esse exemplo, aparece 2 nomezinhos que a gente vai analisar conforme a gente for se desenvolvendo na ideia de potência, que é o seguinte: fatores iguais. Nesse caso aqui, os meus fatores iguais é o número 2. Vocês vão ver que essa linguagem é importante. E o que eu acabei de construir aqui nada mais é do que potenciação. A ideia de potência, pessoal, tem várias aplicações diferentes dentro da matemática. A gente vai ver, conforme as nossas videoaulas vão caminhando, algumas delas. Mas a ideia de potenciação tem a ver com fatores iguais, que nesse caso é 2, no nosso exemplo prático que a gente acabou de fazer, certo? E ele pode ser, claro, pode ser outro valor. Os fatores iguais não precisam ser necessariamente 2, como a gente já vai ver. E a potenciação é que organiza isso de forma descrita, na forma de linguagem, na forma como eu represento isso matematicamente. Feito essa análise prática, vamos pensar um pouquinho mais na escrita, pessoal. Então, alguns exemplos de potência. Por exemplo, aqui,
5 vezes 5 vezes 5 são fatores iguais e são multiplicações. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. Como é que eu consigo representar isso aí na linguagem de potência? Ó, 5, que é o meu fator igual, na terceira, no expoente 3. Por que no expoente 3? Porque o 5 aparece quantas vezes? Ó, aparece 1, 2, 3 vezes. Se eu fizesse a multiplicação, 5 vezes 5 vezes 5, que na linguagem de potência fica 5 sobre 3, era só fazer a multiplicação, né? Para saber a resposta final. Então, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Dá para fazer o contrário também, que é o seguinte, ó, 3 na quarta também é uma potência, certo? Uma potenciação. Como é que eu escrevo isso utilizando a ideia de fatores iguais? Ó, eu tenho 3 na quarta. Então significa que o 3 vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Então fica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Observe que eu posso representar uma potência, então, utilizando uma multiplicação de fatores iguais ou fazendo o contrário, né? Tendo a multiplicação de números iguais e escrevendo na linguagem de potência. Ó, se o 5 apareceu multiplicado 3 vezes, é 5 na terceira, certo? Se ele tem o 3, por exemplo, 3 na quarta, como é que eu faço para desenvolver isso? Eu só multiplico o 3 por ele mesmo 4 vezes. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que nesse caso é 81. Cuidem, pessoal, não é multiplicar o expoente pela base. 4 vezes 3 seria 12, né? Ou seja, aqui também, ó, 3 vezes 5 é 15. Não é multiplicar o expoente pela base. O expoente, ele vai dizer quanto tu vai multiplicar a base por ela mesma. Então, ó, 3 na quarta é 3 vezes 3. 3 na quarta não é 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, porque a minha potência é 4 e eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes. Só que tem umas coisas importantes, pessoal. Então, ó, a ideia de potência, de potenciação que a gente acabou de ver nesse exemplo de organização de sacolas, por exemplo, para uma campanha do agasalho, tem algumas escritas que são importantes. Por exemplo, aqui, ó, 2 na terceira. O 2, a gente chama, na linguagem de potência, a gente diz que o 2 é a base. Então, ó, o 2 é a minha base. O 3 é o expoente. Eu sei que 2 na terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. O 8 é a potenciação, ó, é a resposta da minha potência, certo? E o 2 na terceira, junto, quando eu escrevo 2 na terceira, significa que eu estou diante de uma potência. Esses nomezinhos é interessante a gente gravar. Então, ó, o 2 é a base, o 3 é o expoente, a resposta final, depois que eu multipliquei os fatores iguais, é a potenciação, e o 2 na terceira, quando eu escrevo isso nessa linguagem, eu digo que isso é uma potência, como eu acabei de dizer aqui, certo? Pessoal, a gente escreveu, né, tudo que caracteriza uma potência dentro da linguagem matemática. Pessoal, eu acabei de fazer uma explicação de o que significa potência na sua escrita, a gente viu um pouquinho o que significa cada uma dessas partes e também viu um exemplo prático. Vocês podem voltar ao vídeo se tiverem algum detalhe que vocês querem aperfeiçoar mais. O que vai acontecer agora? Vai aparecer uma aplicação para vocês treinarem um pouquinho, principalmente a escrita. Ou seja, vocês vão ver que a aplicação que vai aparecer agora tem a ver com o que a gente fez aqui, ó, pessoal. Tanto nesse primeiro exemplo aqui, como nesse segundo. Para vocês desenvolverem a ideia de escrita. Como é que eu posso não só desenvolver o cálculo de uma potência, mas como é que eu posso representar os números utilizando a ideia de potência, que é muito importante dentro da matemática.
Se vocês tiverem dúvidas sobre essa aplicação que vai aparecer agora, vocês podem deixar nos comentários e eu também vou deixar o e-mail aqui na descrição para, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, vocês podem mandar direto para o meu e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, um grande abraço a vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!